Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Variani e hoje nós vamos falar sobre o coração. Um órgão fundamental para a vida e que precisa de cuidados especiais, já que as doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Para me acompanhar nesse episódio hoje, eu recebo aqui o Dr. Tomás Conforte, que é coordenador da hemodinâmica do Veracruz. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Marcelo? Muito honrado em novamente participar do VeraCast. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui e também Dr. Hugo Pazianotto, que é coordenador da Cardiologia Veracruz. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, Marcelo. Feliz de estar aqui. No dia 29 de setembro, o mundo todo, volta a atenção para esse órgão que trabalha sem parar 24 horas por dia, que é o nosso coração. E aí, no Dia Mundial do Coração, a gente não pode deixar de falar sobre saúde cardiovascular, que infelizmente é um dos principais desafios ainda da saúde pública, tanto aqui no país, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A gente tem dados da Organização Mundial da Saúde, que mostram que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma pessoa morre a cada 40 segundos por causa de doenças cardiovasculares. É um número que me impressionou bastante aqui ao ter acesso a ele. Então, eu já queria começar entendendo com vocês o que exatamente são as doenças cardiovasculares, doutor. São assustadores os números, né? Nossa, demais. A gente estima aí 400 mortes mil mortes por infarto no Brasil no ano. É muita coisa. Muita coisa. Fora todas as outras doenças. Sim. Doença cardiovascular, quando a gente fala, a gente pensa em doenças que acometem o coração e os vasos. Uhum. E aqui tem uma infinidade, As principais: infarto, o famoso derrame, que é o AVC, fora a insuficiência cardíaca, doença também gravíssima, entre tantas outras, arritmias, hipertensão, colesterol, enfim, é uma infinidade de doenças. E a medicina avançou tanto, e avança cada vez mais, muita tecnologia. Ainda assim, por que as doenças do coração são a principal causa de morte? Isso acontece muito porque os fatores de risco das doenças cardiovasculares, no começo, eles são fatores de risco sem sintomas, são muito silenciosos, Então, eles vêm evoluindo. E muitas vezes, quando eles abrem sintomas ou quando eles abrem algum exame alterado, alguma situação, ele já está mais avançado. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente ainda precisa jogar a prevenção mais para trás, mais cedo, para que a gente consiga pegar isso. Porque, realmente, no começo, os fatores de risco, eles são silenciosos. E aí, o avanço disso vai machucando o coração, machucando os vasos, vai machucando o cérebro, rins. E aí, quando aparece, realmente, eu já tenho uma situação um pouco mais avançada. E há essa ideia, de que a doença do coração é uma doença específica de uma população idosa, de pessoas mais velhas. Isso é realidade ou está mudando? Eu posso só... Perfil acho desse que o Tomás paciente colocou muito bem ali, o tratamento avançou muito, Sim. Isso acho que é importante também para passar aquela segurança, Hoje a gente tem medicações excelentes, um arsenal terapêutico, muito grande. As medidas mais invasivas, como os procedimentos hemodinâmicos, a cirurgia cardíaca, a gente evoluiu muito. Hoje, um paciente que chega no hospital infartado, a chance de a gente conseguir ter esse paciente de volta para casa, reabilitá-lo, é uma chance altíssima. O grande problema é que a gente ainda perde essa guerra fora, E foi bem o que o Tomás falou das doenças que são silenciosas. Hoje a gente perde por uma prevenção ruim. Isso justamente é um por esses importante. Hábitos, por esse comportamento muito. Antes de chegar ao problema. Boa parte das pessoas não sabem que tem a doença, são silenciosas, estão ali agredindo. Outros sabem, mas não acompanham direito, não tratam. Então isso é muito importante, acho que é um assunto para focar bastante nisso. E voltando a essa questão do perfil, é uma doença de pessoas mais velhas ou não? Esse perfil mudou? Ou essa ideia está errada? Definitivamente não. Hoje a gente sabe que fator de risco idade é um fator de risco, então o idoso tem sim mais chance. Mas hoje a gente tem muito paciente que tem aumentado muito o caso de infartos em jovens, Essa doença, ela, como o Tomás colocou, ela surge lá no início, Então ela começa lá quando a gente está jovem, um hipertenso, uma pessoa que tem um colesterol alto e que não descobriu. Isso vai aumentando e hoje o estilo de vida da população ajuda muito, Hoje o jovem está estressado, está dormindo mal, está fumando, está às vezes obeso, sedentário, cigarros, agora os cigarros eletrônicos, uma nova, os esteroides, anabolizantes, uma coisa que tem entrado muito, bastante. aí a gente tem visto muito caso por isso. Então hoje já é uma doença também do jovem. Essas são as principais condições, então, que prejudicam o coração? Tem outras que a gente pode elencar? A gente pode colocar aqui, além de hipertensão, colesterol, diabetes, a gente tem várias outras, como o Hugo falou, estresse, o tabagismo, sedentarismo. O fator genético é uma situação importante também, Então,
jovens que têm dentro da família pai, mãe, irmãos, que muitas vezes abrem doença cardiovascular, eles têm que também entender que o fator genético é um risco para eles. E isso indica uma prevenção mais cedo. Tá? Então, nós temos essa situação que o fator genético também é uma coisa que pesa. Então, os fatores de risco são vários, mas eles começam cedo. E aí, a idade, como a gente colocou, a idade é um fator de risco. Mas a doença cardiovascular que começou com o paciente idoso, o começo de tudo veio lá atrás. Começou lá atrás. Não foi cuidado lá atrás. Você vai construindo isso ao longo da vida, você né? vai levando esses fatores de risco. Às vezes uma criança, né, que tem um colesterol alto e que não vai ter que tomar uma medicação, mas o estilo de vida já começou ali, né? Um exemplo que a gente vai levar para casa, colocar essa criança para fazer uma atividade física, alimentação, porque essa doença, né, que é a principal causa de morte, que é a aterosclerose, que é a doença de formação de cálcio e placas de gordura nas artérias, ela surge muito novo, né, e ao longo da nossa vida. Ali no comecinho, sem nenhuma relevância clínica, mas se a gente não tratar quando a gente está jovem, adulto, a conta chega, né? Então a gente precisa precocemente ter o diagnóstico e o tratamento. Vocês citaram a hipertensão, né, que é a pressão alta, como um dos fatores de risco, né? Por que ela é tão preocupante e como que se começa a manifestar? Porque às vezes a pessoa também não sabe, né, que tem. É uma doença que a gente fala que é meio traiçoeira, porque ela é silenciosa. A grande maioria das pessoas está hipertenso e não tem sintoma. E vai ter esse diagnóstico na hora que tem um evento. Então, eu tive um infarto, tive um AVC, estou no hospital e agora vou fazer o diagnóstico de hipertensão. Aí que descobre. Infelizmente, já foi tarde, né? Claro, tem que tratar tudo, mas a gente perdeu o time correto do diagnóstico e do tratamento. O grande problema da pressão é que, pelo fato de ela ser silenciosa, aí vem de novo a prevenção, né? Então, buscar, né? Saber, será que minha pressão está normal? Será que eu passei no meu médico recente ou não passei? Sintomas, quando tem, são sintomas mais inespecíficos, uma dor de cabeça injustificada, enfim, mas são sintomas bem inespecíficos, por isso que tem que tomar muito cuidado. E fazer o check-up, né, com frequência. Tem a questão do colesterol também, né, que vocês estavam comentando. A gente ouve muito falar no colesterol bom, no colesterol ruim. Então, eu queria já aproveitar esse espaço aqui para vocês explicarem para quem está nos acompanhando qual que é a diferença entre eles e por que é tão importante manter os índices dentro daquilo que é esperado. Sim, ótima pergunta. Bom, quando a gente fala de colesterol ruim, a gente está conversando sobre o LDL, né? A lipoproteína de baixa densidade, né? Esse é encarado no consultório quando a gente conversa com o paciente, é o colesterol ruim, é esse que nós estamos conversando, tá? Esse que tem que ficar baixinho. Exatamente. O colesterol bom, que eu dito como HDL, ele é bom, ótimo, mas ele não suplanta um colesterol ruim alto, tá? Então, tem muita gente no consultório, mas meu colesterol bom, ele é ótimo. Então, ele vai reduzir... Não vai. O colesterol bom, o HDL, sim, ele ajuda. Ele tenta impedir a formação de placas, tenta estabilizar a placa, mas a meta, o mais importante, o que a gente tem na comunidade científica hoje, é que para proteger o coração desse tipo de situação, infarto, é o LDL, manter o LDL baixo. Esse é o objetivo. O HDL a gente ainda tem algumas evoluções para poder mexer com ele, mas hoje a meta é LDL baixo. Sabemos que quem tem LDL baixo, no final das contas, tem menos evento. E ficou claro aqui para mim que a atenção a esses índices deve ser tomada aí ao longo de toda a vida, então, né? Não tem uma idade que eu tenho que olhar mais para isso. Eu já começo fazendo esses check-ups e prestando atenção, inclusive, na infância? Sim, hábitos saudáveis sempre, prevenção sempre, mas a gente fala hoje de fazer uma rotina mesmo, a gente fala a partir dos 20 anos, por aí seria uma idade boa para a gente já começar, né? Saber isso, mas a gente sabe que na pediatria a gente já tem, né? Às vezes essa pesquisa, então, descobriu, vou ter um hábito saudável. Então, um hábito saudável, acho que a gente não deve negar para ninguém, né? Tudo isso. E do que o Tomás colocou do LDL, né? Isso é muito interessante a gente falar. Hoje a gente sabe que existe uma coisa que a gente chama de carga de colesterol ao longo da nossa vida. Então, quanto mais tempo eu fui exposto a um colesterol alto, maior vai ser meu risco de um infarto, de um AVC. Então, por isso a ideia do descobrir antes, tratar antes e prevenir muito. Porque existe uma sobrecarga aí do corpo, é isso? É uma carga que fui exposto. Então, eu brinco um pouquinho que a doença. É jogar a gordura na pia. Então, quanto mais eu jogar, eu vou entupir antes. Então, vamos abaixar antes o colesterol e prevenir. Essa é acho que é uma analogia até mais fácil, prática, né, do ponto de vista do tratamento. A gente está falando que algumas questões são silenciosas, que é importante fazer o check-up, mas em alguns momentos o corpo dá realmente sinais claros, né, de que algo está errado. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o infarto. Queria entender quais são os sintomas clássicos de um infarto.
Então, Marcelo, o clássico, vamos conversar do que a gente chama de dor típica. Então, é um desconforto torácico, às vezes tem muito paciente que fala que não é dor, é uma pressão, é um aperto. Você está no pronto-socorro, está com dor no peito, não é dor, é um desconforto. Mas, geralmente, é uma pressão, o paciente sempre queixa, mais relacionado ao lado esquerdo. Essa pressão, essa dor, esse desconforto, ele pode correr para o braço esquerdo, pode correr para a mandíbula, então é uma situação bem comum também, é mais clássico. Falta de ar, náusea, vômito, palidez, sudorese, são coisas que são dentro dessa dor típica, né? O que a gente chama de dor tipo A, onde quando chega o paciente no pronto-socorro, você já olha e fala, esse parece que realmente é coração mesmo. Tá? E para cada um ela se manifesta de uma forma, por exemplo, para o homem, para a mulher, ou é tudo igual, vamos dizer assim? Classicamente a gente sabe que as mulheres podem ter dores, uma frequência maior de dores atípicas, né? Dor nas costas, às vezes dor até do lado direito, mas essa apresentação muitas vezes é variável. Né? O clássico sempre aparece, sim, mas eu mesmo já tive paciente com infarto no pronto-socorro que ele tinha dor apenas de mandíbula. Olha. Foi em 2 dentistas, não melhorava, no médico achou uma dor de mandíbula. Então a gente tem a frequência maior das dores típicas, mas a atenção às dores atípicas, ela tem que acontecer também. Sempre tem que haver esse pensamento. E acho que é legal falar que tem grupos que são mais comuns esse padrão atípico, né? Que sim, são as mulheres, idosos e às vezes paciente diabético. Então pode ter uma manifestação não tão típica como essa que o Tomás colocou. São alguns sinais, mas não tão claros como aquele que é esperado. Uma falta de ar injustificada, uma dor um pouco mais atípica que não segue aquelas características que o Tomás falou, né? De aperto, de forte intensidade, que vai para braço, para mandíbula, uma náusea, um enjoo, assim, algo mais não tão comum, né? Não aquele clássico que a gente imagina a pessoa infartando, aquela dor, gritando, não. Sintomas menos intensos, mas que podem representar. A gente ouve falar em infarto, também em ataque cardíaco. Tem diferença entre eles? Ou é só uma forma popular de falar? Uma forma popular, é o nome correto e científico, infarto agudo do miocárdio, né? Esse é o nome correto. E que diz aí uma obstrução de uma artéria, né? Mas o ataque é um popular. Além do infarto, tem o AVC, que é o acidente vascular cerebral, também bastante ligado, né, à saúde cardiovascular. Então, eu queria falar agora sobre os sinais de alerta de um AVC, que a gente tem que prestar atenção e saber reconhecer para já procurar uma emergência. Sim. O AVC, o popular derrame que a gente coloca, o clássico dele vem muitas vezes com uma perda de força súbita em braço, perna, o lado esquerdo, o lado direito do corpo inteiro, às vezes, um desvio da rima labial, uma falha empastada, turvação visual também pode acontecer, déficit de equilíbrio é outra situação importante. Então, tem sintomas variados, mas o que a gente mais vê seria isso, essa falha empastada e essa perda de força é o mais comum de ver, mas mesmo dores de cabeça súbitas fortes também podem estar relacionadas. Tá? E se isso tudo aparecer, no caso do infarto, do AVC, esses sinais, é importante agir rápido? Sim. Aqui, na parte do cérebro também, no coração, a gente costuma dizer que tempo é coração e tempo é cérebro. Quanto mais rápido você conseguir levar essa pessoa da melhor forma ao atendimento médico, menores os riscos. Tá? Então, você consegue diminuir, inclusive, sequelas. Hoje, o Hospital Veracruz tem protocolos para isso. Então, um paciente que chega no pronto-socorro com a menor suspeita de AVC, por exemplo, ele entra num protocolo em que a tomografia é feita com muita rapidez, a avaliação médica. Então, em poucos minutos, você consegue ter o diagnóstico, ou pelo menos você avançar nessa situação para entrar numa conduta em relação ao AVC. É isso que vai salvar vidas ou até diminuir, então, a chance de sequelas. Tempo, né? é fundamental, tanto da procura para o hospital e mesmo depois dentro do hospital. E o que o Tomás falou da questão do Vera, hoje tem protocolos muito bem estruturados para dor torácica e para o AVC. A gente ouve falar disso tudo e fica preocupado, né? Falar, e agora, né? Mas a boa notícia é que tem prevenção, como vocês estavam dizendo aqui no começo, muita coisa depende da gente mesmo, né? De atitudes que a gente deve tomar ao longo da vida. A própria OMS pontua, né, que cerca de 80% das mortes prematuras por doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas por conta de mudanças no estilo de vida. Aí a gente ouve falar bastante, né? Os vilões aí, sal, açúcar, alguns tipos de gorduras. Como exatamente cada um desses itens aí pode interferir na nossa saúde, na saúde do nosso coração? Então, vamos lá. O sal, né? Muito comum se falar do sal, o uso de uma quantidade maior de sal diariamente, num constante, cronicamente, ela vai levar
ao aumento da pressão, e você vai ter que, muitas vezes, lidar com isso, com medicação. Então, veja que se você conseguisse diminuir isso, talvez você conseguisse diminuir medicação, você conseguisse diminuir o fator de risco ou aparecimento mesmo da hipertensão. Gorduras trans... saturadas, são gorduras que aumentam o colesterol ruim. Então, a gente está aqui falando, estamos tentando diminuir, e vem aí a alimentação não correta dentro disso e vai entrar nessa briga aumentando esse colesterol, né? Então, a gente tem a alimentação, ele é um dos pilares do tratamento, tanto do colesterol quanto da hipertensão. O açúcar também é um vilão, O açúcar também. Ele vai, ao longo do tempo, você vai acabar acumulando energia, você aumenta, você mexe com o seu metabolismo da glicose, aumento da glicemia e, cronicamente, isso pode levar mais para frente ao diabetes. Porque daí não adianta ficar tomando a medicação e consumindo tudo isso em excesso, Sim. né? A gente fica correndo atrás do prejuízo, né? Exatamente. Exato. E tem os alimentos que, por outro lado, são aqueles alimentos que ajudam a proteger o coração? Sim, não existe nenhum alimento que seja milagroso, né? Isso é importante a gente falar, mas tem padrões alimentares que cientificamente a gente sabe que é melhor, né? O mais estudado e o mais sabido disso é a dieta no Mediterrâneo, né? Que a gente tanto fala, e o que é essa dieta, né? Então, é uma dieta muito baseada em verduras, legumes, frutas, cereais integrais, laticínios, peixe, é uma coisa que a gente tem menos ali aqui no Brasil, né, ou talvez na nossa rotina, e menos carne vermelha, ultraprocessados, né, uma coisa que a gente tem muito, né, que a gente ainda se alimenta muito disso, menos produtos industrializados, né, então quanto menos ultraprocessado for e mais natural, com certeza é melhor. A gente pode citar alguns tipos aí de substituições de coisas que a gente costuma consumir no dia a dia, que poderia trocar e às vezes é bem simples? Sim. Refrigerante, por exemplo, você trocar o refrigerante por água, principalmente suco natural, é uma situação. Maionese, você tenta acertar alguma coisa com azeite, que já tenta melhorar isso. Então, tem algumas coisas que a gente consegue substituir. Mas o mais importante disso é que não pode, tem que ser raro o uso disso, né? Então, não posso mais tomar refrigerante. Muito paciente pergunta. Tem alguns casos que realmente, quando a situação está avançada, você fala, não pode. Mas isso tem que ser exceção. O dia a dia, né, a rotina, ela não pode estar com refrigerante todo dia, não pode estar com esse tipo de alimentação todos os dias. Trocar fritura, né, que é uma coisa tão comum. Exatamente. Também. Troca a fritura pelo assado, pelo grelhado ali, trocar aquele óleo normal pelo azeite. Né, trocar os carboidratos, pega um paciente diabético, então vou comer carboidrato, pão, massa, trocar por carboidratos de melhor qualidade, que tem, a gente chama de menor índice glicêmico, né, que é batata doce, enfim, tem muita coisa pra gente fazer que ajuda no dia a dia. E às vezes são coisas simples mesmo, né, de mudar hábito realmente, né? É hábito. Agora tem algumas coisas que a gente ouve falar e às vezes vê na internet e fica na dúvida, né? Por exemplo, tomar uma tacinha de vinho todo dia faz bem, protege o coração, comer um pedacinho de chocolate, né? Eles são bons ou ruins para o coração, vamos dizer assim? Essa notícia acho que vai entristecer muita gente, né? Mas aquela ideia que a gente tinha, vou tomar um vinho porque vai me fazer bem. Hoje a gente sabe que o álcool não tem esse efeito medicamentoso ou terapêutico, né? Se eu for beber, eu gosto de beber, eu tenho esse hábito, eu vou fazer isso num momento de uma confraternização, né? A gente sabe que saúde hoje tem um conceito muito mais amplo, né? De saúde física, mental, espiritual. Então, naquele momento da confraternização, eu vou tomar um pouquinho do vinho, tá tudo bem. Poucas quantidades não teriam um grande malefício. Mas como medicamento, não. Até porque já se fala muito que não há dose segura de álcool. Não existe dose segura. Para a pessoa que, novamente, então gosta, vai fazer um momento daquele, a gente fala em doses aceitas, né? Então, seria uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de destilado, então é sempre ou. Só fica triste, mas tem que falar a realidade, não adianta, gente. Agora, o importante também, eu imagino que seja se manter ativo, né? Fazer atividade física. E qual seria a quantidade recomendada? A atividade física é um dos pilares do tratamento da maioria das doenças cardiovasculares, né? Então, tanto para hipertensão, dislipidemia. O que a gente pede, normalmente no consultório, são 150 minutos por semana, tá? De um exercício moderado, tá? Então, não é
que eu falo para o paciente no consultório, não é aquela caminhada de shopping que você fica, não. É caminhada com uma certa aceleração, uma caminhada que você sai de casa para fazer isso. Então, são 150 minutos por semana ou 75 do exercício mais intenso. Quando Também fala pode. moderada, vamos dizer, então, 5 vezes na semana, uma meia horinha por dia, pelo Exatamente, menos. Segunda a sexta exatamente. tem que ter esse hábito. E exercício de força, né? Exato, Isso é esse é um importante. conceito A que a gente musculação, a tem. famosa musculação. Hoje a gente não Exercício de resistência. a gente não pede, não cobra só o aeróbico, mas cobra também o exercício de força, que a gente chama de resistido, que é a musculação, Por pelo quê? menos 2 vezes por semana. A gente sabe que o músculo é um tecido extremamente ativo, né? Então ele está produzindo um monte de substâncias até contra-inflamatórias, que faz parte também dessa gênese toda da doença cardiovascular. Então, hoje, e fora a questão de preservar a autonomia, né? Uma coisa que a gente precisa pesar muito é a nossa população está envelhecendo, a nossa expectativa de vida hoje é muito alta e a gente tem que pensar nesse futuro, né? Como que eu vou estar aos 80, 90, eu vou estar precisando de uma ajuda, né? Para fazer minhas atividades diárias. Não tenha dúvida que a musculação nesse contexto vai ajudar muito. Inclusive para que a pessoa continue ativa, né? Sim, Se mantenha exato. caminhando, levantando, sentando, sem Você, ajuda. na terceira idade, ter uma capacidade muscular boa significa, sim, provavelmente uma qualidade de vida boa. Então, você é independente, você consegue dirigir, consegue fazer outras situações, é independente na vida, porque tem essa musculatura que você vem construindo. Então, isso é interessante, E ter sim. respostas melhores também às adversidades, né? Porque a gente vai ter um Exato. infarto ao longo da vida, a gente vai ter uma fratura, vai ter uma cirurgia. Reserva. A pessoa que tem esse treinamento, que se preparou, ela vai responder melhor. Está preparada para Tá enfrentar preparada. o que Sim. vier, né? Sim. Agora a gente ouve falar também muito sobre o controle do estresse, a importância de controlar o estresse. É um desafio no mundo atual para todo mundo, sem dúvida, né? Quando o médico vem prescrever controle do estresse, a gente já fala como? Me dá essa Simples, né? receita, né? Mas que hábitos, né? De que forma a gente pode fazer para tentar melhorar essa questão de saúde mental? Porque isso também afeta o coração, né, doutor? Com certeza, o estresse é muito maléfico para a nossa saúde como um todo e especificamente para a saúde cardiovascular, né? O nosso hormônio do estresse é o cortisol. Então, se eu tenho uma situação estressante, eu estou liberando cortisol, estou liberando adrenalina, isso provoca uma cascata de alteração. Então, sobe minha frequência do coração, sobe minha pressão, aumenta meu quadro inflamatório, que a gente falou que é um fator de risco. Então, controlar isso é fundamental. Hoje a gente tem diversas formas para falar de buscar isso, apesar de nem sempre serem simples, né? Mas terapia, medidas de hobby, né? Então, eu gosto de fazer alguma coisa que me deixa mais tranquilo. Hobby, meditação. Hoje tem muito estudo interessante falando sobre isso, meditação, e a gente sabe que ajuda muito. Técnicas de respiração controlada, consciente. Sono. O sono que é tão importante para a nossa saúde, e o sono também ajuda isso. Então, inúmeras técnicas para a gente tentar contornar esse problema que é cada vez mais frequente. A própria atividade física, né? Se é recomendado Sim. fazer 150 minutos por semana, você já vai ajudar também a controlar o estresse. Também é né? desestressante. Agora, eu estava falando do sono. O papel do sono na saúde cardiovascular é grande. Sim, o sono, hoje a gente sabe que ele é um fator de risco para algumas arritmias, ele é a qualidade prejudicada do sono, fator de risco para algumas arritmias, para desenvolvimento de hipertensão. É importante colocar que realmente o sono ele faz parte da qualidade de vida. Tudo que afastar a gente de uma boa qualidade de vida vai trazer, por um outro lado, esses fatores de risco, né? Então, o Hugo acabou de falar, o estresse te afasta dessa qualidade de vida. E aí você tem toda essa situação de fatores de risco, o cortisol, aumento de pressão, o sono também faz parte disso. Então, de 6 a 9 horas é o que se pede normalmente, de 7 a 9 horas é o que se pede normalmente de horas de sono. Então, isso é bem importante, até o organismo descansar. E isso vai, ao longo do tempo, te protegendo, te ajudando a proteger desses fatores de risco. E aí, para quem fuma, para quem bebe com frequência, essas pessoas também têm que ficar com esse alerta, né? Sim. Todos esses hábitos, né? Então, fumar, beber, ter um sono ruim, não fazer atividade física, estar acima do peso, alimentação descontrolada, tudo vai se somando, né? Então, são fatores de risco individuais, mas que a hora que a gente soma tudo isso, o risco se multiplica. Então, sem dúvida, a gente precisa ficar muito atento e cuidar, né? Cuidar do nosso coração. Esse Dia Mundial do Coração é um momento para a gente refletir, mas também para a gente já agir, né? Começar realmente a fazer alguma coisa no nosso benefício. Falando aqui dos fatores de risco todos, né? Para quem sabe que precisa fazer algo, mas está desanimado, não sabe por onde começar, qual seria a mensagem hoje aqui? Que sempre há tempo de começar.
E sempre vai haver benefícios se você conseguir mudar, você conseguir implementar o que a gente coloca para o paciente, as mudanças do estilo de vida. Alguns meses após você conseguir essas mudanças, que inclui o exercício, a alimentação, o uso regular das medicações, a partir do momento que você conseguir, e voltando à qualidade, você conseguir melhorar a sua qualidade de vida, alguns meses depois o seu risco cardiovascular já começa a diminuir. Tá? E você consegue ver isso com exames de sangue, você consegue ver isso com outros exames em que o paciente, pós essa prevenção, esse início, isso vai melhorar. A gente consegue mostrar para isso ele no consultório, que há uma melhora sim. E essa melhora acontece em alguns meses. Tá? Nunca é tarde, a maior parte dos fatores de risco são controláveis, muitos deles revertíveis. E que promessa a gente pode fazer para a gente mesmo nesse dia 29, Dia do Coração? Compromisso, né? Acho que é compromisso com o cuidado, compromisso com os bons hábitos, compromisso com a consulta de rotina, compromisso com cuidar desse nosso órgão que está aqui todo dia batendo e segurando a gente aqui. Precisa compromisso, não tem outra forma. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado pela presença aqui hoje no VeraCast, viu? Obrigado a vocês, muito honrado de participar novamente. Foi um prazer recebê-lo também. Muito obrigada por trazer tanto conteúdo hoje. Obrigado, eu que agradeço. E todo esse alerta para quem nos acompanha também, viu? E você, gostou do episódio? Então curta, comente, compartilhe também. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera na próxima semana, às 8 da noite. Até lá!